pouco tempo atrás, uma grande amiga minha, a doutora Ana Maria Veronese, aqui em Caraguatatuba, faleceu em virtude de dengue hemorrágica. Ela, médica, atendida no hospital da cidade, por um conjunto de médicos, amigos dela, que fizeram tudo o que podiam para salvá-la. E mesmo assim, ela morreu de dengue hemorrágica. E talvez as informações que a gente traga hoje para vocês possam evitar que isso aconteça na sua casa. Pessoa que já teve dengue 6 vezes. E eu acho que uma delas foi chikungunya. Porque até hoje eu tenho algumas dores articulares que só a erva baleeira com a canela de velha e a erva de São João resolve. Então, quando eu fico, assim, minha imunidade baixa um pouco, eu fico mais estressado por algum motivo, começa uma dor na minha coluna, bem na base da coluna, e é uma dorzinha bem chata, e eu associo isso a uma possível chikungunya. Mas, como aqui na minha cidade não faziam o exame sorológico, fui enquadrado como dengue, fui tratado como dengue, né, me deram um diagnóstico de dengue, e aí lá fui eu tratar como dengue. Mas as plantas medicinais fizeram um trabalho excepcional, e o que me tirou da cama de dores absurdamente excruciantes, de uma febre altíssima, foram as plantas medicinais. Então, essa experiência eu quero compartilhar com vocês hoje, e não simplesmente compartilhar uma experiência que eu tive porque foi legal para mim, mas porque nós temos dezenas e dezenas de pesquisas científicas comprovando a ação das plantas nesse tratamento. É muito importante a gente sempre buscar uma informação de qualidade. É muito importante a gente sempre buscar uma fonte de informação que seja confiável. Nada de diz que me diz, nada de achismo das pessoas, nada de alguém me contou, eu vi num blog, alguém postou no Facebook, eu recebi no meu WhatsApp, nada disso. Tem que ser uma informação segura. O que é uma informação segura, Daniel? Que foi testada e que você tem certeza e confiança de que pode acreditar. Então, o que eu trago para vocês hoje é o resultado de muitas pesquisas científicas realizadas ao longo do mundo todo e que comprovam a ação dessas plantas que vão nos auxiliar no tratamento da dengue. Aí você vai me perguntar, Daniel, vai evitar que eu pegue dengue? Eu vou dizer para você, claro que não. As plantas não vão evitar que você pegue dengue. Dengue você pega pelo contato com o mosquito. O Aedes aegypti vai picar você, é um mosquito hematófago, ele se alimenta de sangue, vai sugar o seu sangue. E antes de sugar o seu sangue, ele injeta em você um anticoagulante, que é para não entupir o bico sugador dele. Então, ele injeta em você um anticoagulante. Quando ele injeta o anticoagulante, junto com o anticoagulante vão os vírus da dengue. E eles entram na sua corrente sanguínea, se espalham pelo seu corpo e vão ocupar o seu organismo, se multiplicando, se transformando em milhões e causando todos os sintomas que a gente conhece. O mesmo processo acontece com a zika e com a chikungunya. O vírus vai entrar na sua corrente sanguínea, vai se espalhar pelo seu corpo, vai se multiplicar e vai causar todo o estrago que a gente bem conhece. Então, a gente não consegue evitar de pegar a dengue. Não é possível você evitar ter a dengue. Você pode utilizar repelentes, você pode utilizar plantas que são repelentes, você pode ter vários métodos de profilaxia, de prevenção. Pode evitar o acúmulo de água para não aumentar a proliferação do mosquito, tudo que a gente já conhece e já está careca de saber. Mas se o mosquito te picar no seu trabalho, no lugar onde você vai, num parque, na escola, sabe, andando pela cidade, se um mosquito te picar, infelizmente, você vai pegar dengue. Logicamente, o mosquito contaminado. Se o mosquito contaminado te picar, você vai pegar dengue, certo? E aí começa o processo da gente tratar essa dengue para que ela não seja um problema tão avassalador na nossa vida, certo? E aí muita gente me pergunta, Daniel, qual que é a diferença entre dengue, zika e chikungunya? Dá para a gente saber a diferença entre essas 3 doenças, né? Bom, só com o exame de sangue, o exame sorológico, né? Que você vai lá e o cara verifica realmente qual é o vírus que está te atacando, é que dá para saber se é dengue, zika ou chikungunya, tá? Mas existem sintomas, tá? E eu encontrei um documento muito legal aqui sobre os sintomas da dengue. Eu quero compartilhar com vocês. Compartilhamento. Vamos entender a diferença. Olha só. Quando você tem dengue
No caso aqui, ó, vamos pegar o sintoma da febre. Na dengue, ela chega de 39 a 40 graus e começa subitamente, ou seja, ela sobe de uma hora para outra e você não percebe. Na hora que você vê, você já está queimando de febre. Na chikungunya, a mesma coisa, febre de 39 a 40 graus e também começa subitamente. Na zika, a febre é leve, ou mesmo você não tem febre. Então, isso aqui já é um relato de que não é dengue nem chikungunya. Febre alta pode ser dengue ou chikungunya, certo? As dores no corpo que a gente sente. No caso da dengue, a gente tem dores musculares, dores nas articulações, na cabeça e atrás dos olhos. Tudo isso aqui em função da dengue. No caso da chikungunya, a gente tem inchaço nas articulações e dores intensas. Parece que você está com artrite, com artrose, que dificultam as atividades rotineiras, como, por exemplo, cozinhar, tomar banho, escovar os dentes, etc. Isso fica comprometido pelas dores. Você fica sem conseguir se mover no caso da chikungunya, tá? Então, eu diria que na chikungunya, a dor é mais intensa do que na dengue ainda. E na zika, as dores são menores. Tem dores menos intensas nas articulações. Em geral, as dores são mais nas extremidades, mãos e pés, né? E às vezes acompanhado de inchaço. Você fica com olhos vermelhos e fotofobia, né? Que é aquela aversão à luz. Quem tem enxaqueca sabe o que é. Não pode acender um fósforo perto da gente que a gente fica enlouquecido. Então, essa é a diferença de dores aí entre as três. A dengue tem dores fortes, a chikungunya mais forte ainda, e no caso da zika, são dores menos fortes, mas com fotofobia e dores de cabeça mais intensas. Aquelas manchas vermelhas que dão no corpo, aquele cobreirão que dá nas pessoas, né? Nos três casos a gente tem aquelas manchas vermelhas no corpo. No caso da dengue, com coceira. No caso da chikungunya, com uma coceira intensa, ou seja, é pior na chikungunya do que na dengue. E na zika também pode dar uma coceira intensa. Então, o que às vezes acontece na dengue, que é esse estado de sentir essa coceira no corpo, que às vezes parece que é por debaixo da pele que está coçando, na chikungunya e na zika é mais intenso ainda. Questões que são preocupantes no caso dessas doenças. No caso da dengue, é preocupante quando a pessoa tem náusea, vômito, diarreia, dores abdominais muito intensas, vômitos persistentes, acúmulo de líquidos pelo corpo, então um inchaço pelo corpo, tonturas, aumento do fígado, então tem a hepatomegalia, né, que é esse inchaço do fígado, sangramento das mucosas, então sangra a gengiva, sangra o nariz, sangra pelo canto do olho, sangra. A letargia ou irritação, que é ou a pessoa fica muito amuada e não consegue fazer nada, ou ela fica irritada por causa da dengue, e aumento de hematócritos, que é o número de células vermelhas, é o número de corpos sólidos dentro do sangue, o que pode estar associado à redução das plaquetas, porque na dengue você tem uma plaquetopenia muito intensa. Se for chikungunya, o que é preocupante para a gente? Pessoas com mais de 45 anos têm que tomar um cuidado redobrado no caso da chikungunya. Pessoas que têm lesões prévias nas articulações, ou seja, a pessoa já tem artrose, já tem artrite ou alguma coisa nesse sentido. E pessoas que têm doenças crônicas, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, doenças autoimunes e tudo mais, tem que tomar um cuidado redobrado na chikungunya, porque ela pode piorar todos esses quadros. E no caso da zika, é preciso tomar cuidado se a pessoa está tendo dormência nas extremidades, está sentindo mãos e pés dormentes, dificuldade para caminhar, alterações neurológicas, então alterações realmente no sistema nervoso e paralisia facial. Os músculos da face paralisam. A pessoa não pisca ou tem dificuldade para mexer a boca. São paralisias faciais. Nesses casos, se alguns desses sintomas aparecerem, você tem que procurar com urgência o atendimento médico. Pode ser uma complicação, certo? E no caso de complicar, o que pode acontecer? No caso da dengue, o que pode acontecer é haver comprometimento de órgãos como pulmão, coração, fígado, rim e do sistema nervoso central. Tudo isso pode ficar comprometido. Há uma queda brusca de plaquetas, pode ter sangramentos internos, hemorragias, manchas roxas pelo corpo, que significa que está sangrando por dentro. Então precisa tomar cuidado. No caso da chikungunya, o que é uma complicação da chikungunya?
a persistência da dor por meses, como é, por exemplo, no meu caso. Já vai fazer um ano que eu tive a provável chikungunya e até hoje dói a base da minha coluna. Né? Se eu passar por algum estresse, fizer um excesso de exercício, ou tiver com a minha imunidade um pouco mais baixa, já começa a doer a base da bacia. Quer dizer, vai fazer um ano. Tá? Então, isso é uma complicação. Em alguns casos, com queda de produtividade, a pessoa já não consegue mais trabalhar como trabalhava antes. Então, isso é uma complicação. A pessoa fica com dores nas pernas, por exemplo, que não consegue andar. Quantas pessoas mandam mensagens dizendo que tiveram chikungunya e que não conseguem andar por causa da dor nas pernas, ou que não conseguem segurar peso por causa da dor nos braços? Então, é preocupante. No caso da Zika, os comprometimentos são comprometimento neurológico. A gente viu a questão da microcefalia em bebês, que ainda é uma coisa que está sendo estudada, se realmente acontece a microcefalia em bebês quando são gerados, quando a mãe tem Zika durante a gestação. Mas há um comprometimento do sistema nervoso, neurológico, que provoca debilidade muscular, ou seja, aquela fraqueza dos músculos, com a possibilidade de reação autoimune, ou seja, o seu sistema imunológico atacar o seu próprio corpo, atacar o seu sistema nervoso, levando a uma paralisia cerebral, o que aí, nesse caso, meu amigo, é terrível, tá? Então, essas são as diferenças entre Zika, entre chikungunya e entre dengue. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a dengue, certo? Nós vamos falar sobre a dengue. A gente pode até dar algumas dicas de chikungunya e Zika, mas o nosso foco hoje é na dengue, certo? Então, vamos falar de dengue. Muito bem. Como a gente disse, é uma doença viral, transmitida por um arbovírus. A dengue não é do Brasil, ela vem da China e se prolifera aqui no Brasil, por ser um país tropical, e, logicamente, com a globalização de tudo que é bom se globaliza e tudo que é ruim se globaliza também. E aí a dengue veio para toda a América do Sul, para a América Central, para a África, para países como é que chama aquele lugar lá? Da Oceania, e por toda a Ásia você encontra a dengue. Alguns países já erradicaram a dengue e outros países não erradicaram. E aí você vai me perguntar, Daniel, mas o que é que eu posso fazer para tratar essa bendita dengue? Vai fazer o seguinte, eu vou te dar a dica de 3 plantas medicinais. Cada uma delas tem um papel nesse tratamento. Esse tratamento foi elaborado por mim. Depois de ajudar a mim mesmo e muitas outras pessoas que chegaram até mim com dengue e perceber que os resultados realmente foram muito bons, e eu tive a oportunidade de testar várias fórmulas, então eu cheguei nessa fórmula que para mim é a mais eficiente, a que traz resultados realmente significativos, tá? Nós vamos atacar então a dengue em 3 frentes diferentes. A dengue mata, a dengue é cruel, a dengue é perigosa, e não importa se você é um bebê de 2 meses, ou se você é um adulto forte, ou se você é um idoso de 90 anos. A dengue não escolhe cor, não escolhe idade, não escolhe classe social, não escolhe nada. Ela ataca todas as pessoas. E imagine só, se para você que é forte, ter dengue é complicado, imagine para um idoso de 60, 70, 80 anos. Imagina para uma criança de menos de 1 ano, como é ter dengue. Então, compartilhar isso aqui é um ato de solidariedade, um ato de altruísmo. Vamos lá. A primeira planta que você vai utilizar é o picão preto. Isso mesmo, carrapicho picão. Aquele que dá aquelas agulhinhas pretas que grudam na barra da calça. Que as pessoas usam para dar banho em criança com icterícia. É essa planta que você vai utilizar. Ela tem muitas propriedades medicinais. Nós temos um vídeo sobre o picão preto, aqui uma live que eu fiz sobre o picão preto, e a gente identificou 30 propriedades medicinais do picão preto. E nesse caso, nós vamos aproveitar, sim, as propriedades medicinais do picão preto. Primeiro, porque ele protege o fígado, porque ele é anti-inflamatório, porque ele é antitérmico, porque ele estimula o nosso sistema imunológico, porque ele é analgésico, por tudo isso. Nós vamos utilizar o picão preto. Então, primeiro, se você tem medo de usar plantas medicinais, deixa eu acalmar você. O picão preto é uma planta absolutamente segura. É tipo alface. Você come alface? Então você pode usar picão preto também. Você come tomate? Então você pode comer picão preto também. Porque a toxicidade do tomate e do picão preto é a mesma. Então não se preocupe, você pode utilizar o picão preto sem problema nenhum, tá?
Tem algumas pesquisas aí que mostram que o picão preto, seja numa dose única extremamente elevada, ou em doses repetidas ao longo do tempo, ou em contato com a pele, em nenhum desses casos o picão preto causou algum tipo de toxicidade, certo? Tem um estudo também que foi realizado na Índia que não evidenciou nenhuma modificação em padrão sanguíneo, nem danos nos órgãos internos, nada no uso do picão. Fiquem tranquilos, pode dar para criança? Pode. Pode dar para gestante? Pode. Pode dar para idoso? Pode. Não tem problema nenhum. Picão preto é, sim, uma planta segura. Por que eu recomendo o picão preto? Primeira questão, ele é um excelente imunoestimulante. O que significa isso, Daniel? Ele vai estimular o seu sistema imunológico. Então, se você está tendo uma infecção pelo vírus da dengue, então você precisa estimular o seu sistema imunológico a reagir contra isso. Né? E muitas pessoas têm crises mais fortes de dengue porque o seu sistema imunológico está baixo. O seu sistema imunológico não está respondendo. Quando você toma picão preto, isso sobe. Né? Tem em Cuba, né, foi realizada uma pesquisa e demonstrou-se que o chá do picão preto tem uma capacidade de estimular e de ativar as funções imunológicas do organismo. Quando você está consumindo picão preto, o seu sistema imunológico está a todo vapor. Isso é maravilhoso. Está cansado de cistite de repetição? Está cansado de candidíase de repetição? Está cansado de ter criança com o nariz escorrendo o tempo todo? Está cansado disso? O picão preto pode resolver todos os problemas e trazer um resultado maravilhoso. Tem um segundo estudo que foi realizado entre Cuba e Espanha. 2 universidades, uma em Cuba e outra na Espanha, testaram o picão preto e demonstraram que o chá do picão melhora significativamente a resposta imunológica do nosso organismo. Então, não tem discussão. Para melhorar o sistema imunológico, o picão é uma escolha excepcional. E dá para encontrar picão em qualquer lugar, certo? Segunda ação do picão, que para mim é espetacular, é analgésica. Ela trata dores de maneira impressionante. Sabe aquela dor de cabeça que a dengue traz? Parece que vai explodir a sua cabeça. Aquela dor atrás dos olhos. Então, o picão preto consegue aliviar muito essas dores. É uma das plantas que eu indico para tratamento, por exemplo, de cefaleia, de enxaqueca, justamente por conta dessa ação que é analgésica. Certo? Então, vale muito a pena utilizar o picão. Tem uma pesquisa que foi realizada na República dos Camarões, na África, e demonstrou que o efeito dos extratos do picão em vários modelos de dor, principalmente em doses mais elevadas, é muito parecido com vários tipos de medicamentos analgésicos, como aspirina e até mesmo como tramadol, que é o famoso tramal, certo? Então, ele traz uma ação analgésica muito eficiente. Agora, se a dor é muito intensa, a dose do picão tem que ser mais intensa. Eu recomendo às pessoas fazerem chá utilizando 1 colher de planta picada para cada xícara de água. Agora, no caso da dengue, é 2 colheres de planta picada para cada xícara de água. Nós vamos dobrar a dose. Por que você está mandando dobrar a dose, Daniel? Primeiro, porque é um caso grave. Dengue é um caso grave, eu preciso de um tratamento enérgico. Segundo, porque não tem toxicidade. E eu poderia usar 5 colheres de picão numa xícara de água que não teria toxicidade do mesmo jeito. Então, eu recomendo que você faça 2 colheres de planta picada para cada xícara de água, no caso de usar o picão preto, tá? Você está com dor de cabeça muito intensa, você vai utilizar 2 colheres de picão para cada xícara de água. Aí, além dele ser imunoestimulante e além dele ser um excelente analgésico, o picão preto é uma das melhores plantas que eu conheço na minha vida para baixar febre. Isso mesmo, baixar febre. Pode ser em bebezinho ou pode ser no adulto, pode ser no idoso. Ele baixa a febre. Se você fizer o chá do picão preto, 2 colheres de planta picada para 1 xícara de água, e você tomar num caso de febre, é mais ou menos de 20 minutos para você ter uma redução significativa na temperatura corporal. Vai de 39 para 37 numa boa, e 37 está ótimo. Ninguém precisa se preocupar com uma febre de 37 graus. O corpo resolve isso facinho. Se você tem uma criança e ela está com a febre muito alta, está com dengue, está com uma febre muito alta, a recomendação é o seguinte: dá um banho fresco nela, né, um banho quase frio, deixa ela brincar na água, porque a água vai tirar a temperatura do corpo dela, vai baixar essa temperatura corporal. E dá o chá de picão para ela, um chá forte de picão. Não é amargo, não é ruim,
tá? Você dá o chá de picão para a criança e a febre baixa. A febre cede. É incrível, né? A Artemis, a febre dela, quando os dentinhos nasciam e tudo mais, né? Estão nascendo ainda. A febre da Artemis, 39 graus. Você dá o picão preto, em 20 minutos a febre baixa. E não sou só eu que estou falando, não. Tenho dezenas de alunos doutor da própria saúde que alcançaram esse mesmo resultado, tratando seus filhos, seus netos, sua família, com picão preto, baixando febres altíssimas da maneira mais segura e mais natural possível. Então, as febres da dengue estão controladas com picão preto. As febres e as dores de cabeça que a dengue traz. Olha que coisa maravilhosa. Esse é só o primeiro medicamento que eu estou apresentando para vocês. Eu tenho mais para dizer para vocês. Porque um dos sintomas que mais incomodam as pessoas, e no meu caso, da última vez que eu tive, olha, eu vou falar para vocês, era uma dor tão excruciante, assim, tão dolorida, tão... Eu não conseguia nem respirar porque doía a caixa torácica, pra você ter uma ideia. São as dores musculares e as dores nas articulações. Gente, era medonho. A dor era medonha. E eu ficava deitado na cama, assim, eu não podia mexer, eu ficava duro, paralisado na cama, sem querer nem respirar muito, que era para não doer o tórax. É horrível. Pescoço dói, joelho, bacia, os braços, musculatura do corpo inteiro doendo, dores abdominais, a musculatura do abdômen doendo, as costas, uma dor terrível nas costas. Bom, Daniel, como é que eu posso resolver essas dores? As dores musculares e as dores articulares. Como é que eu consigo resolver utilizando as plantas medicinais? Erva baleeira. Pessoal, esse aqui é o picão preto. Estão vendo? Olha só que bonitinho. Ele tem essas pétalas brancas. Tem alguns que não tem pétalas brancas. Não importa, hein? Não importa. Com pétalas, eu vou achar um sem pétala aqui para vocês verem. Ó, esse aqui é foto típica do picão, ó. Tá vendo? As folhas dele normalmente tem esses dois lobos, né? Essas duas folhinhas menores atrás e essa folha maior na frente, né? Tem essa divisão na folha dele. A florzinha de miolo amarelo com as pétalas brancas, né? Mais ou menos é isso aí. Olha aqui, ó. Esse aqui é um picão preto sem... Essa aqui é a melhor parte para você comer o picão preto e fazer chá. É quando ele tá nessa condição aqui, ó. Tá? Ele tá com as folhas... Só tem folhas e folhas grandes, tá? Isso aqui é muito legal. Quando aparecem as flores, ele começa a ficar com as folhas menores. Vou mostrar mais uma aqui. Olha só, picão preto aqui, ó, gente. Uma foto bem fácil de identificar. Aqui as folhas menores aqui embaixo, a folha grande aqui no meio, né? As florzinhas dele aqui. Perfeito. Ah, esse aqui tá ótimo. Ó, esse aqui que eu falei para você, ó. Às vezes ele não tem as pétalas brancas, tá vendo? Essa aqui é a chamada bidens pilosa. Quando tem a folha, a pétala branca, ela é bidens alba. Quando não tem, ela é bidens pilosa. E essa aqui, ó, esse é o carrapicho picão, que a gente tanto fala que gruda na calça das pessoas. Aqui você tem uma bidens pilosa, tá vendo? As pétalas bem pequenininhas, quase não aparece. E ela tem o carrapicho picão, que aparece quando a florzinha morre. Então isso aqui nasce em calçada, em jardim, em vaso. Isso nasce em todo lugar. Isso nasce em terreno baldio. Isso nasce onde mais nasce? Em parques, calçadas, em qualquer lugar. Nasce picão preto. No Brasil inteiro nasce picão preto. Nasce no norte, no nordeste, no sul, no sudeste e no centro-oeste. Nasce picão preto. É praga em pastagem, é praga em gramado. Nasce para todo lado, certo? Então não tem desculpa para não usar picão preto. Bom, eu estava falando da erva baleeira, beleza? Diferente do picão preto, a erva baleeira é uma planta que não nasce em todo lugar, mas ela nasce em todo o litoral brasileiro. Do Paraná até o Rio Grande do Norte, você encontra na região litorânea, nas cidades do litoral, você encontra nascendo erva baleeira. Aqui na minha região tem muita erva baleeira. Aqui na minha região é comum a gente encontrar erva baleeira. É uma planta muito utilizada na medicina tradicional dos caiçaras, que são os povos originais aqui do litoral. Eles utilizam muito para ferroada de peixe, para dores, para um monte de coisa eles utilizam. E a erva baleeira é tão boa que hoje o laboratório ASHE, vocês conhecem o laboratório ASHE, né? O laboratório ASHE viu a grande oportunidade de transformar a erva baleeira num medicamento químico, né? Na verdade não é químico, ele é processado quimicamente, mas ele ainda é considerado um fitoterápico, que é o Asheflan. O Asheflan, que você encontra em qualquer farmácia,
ele é um spray para dores musculares. E hoje ele é mais vendido do que Cataflã Emulgel para dores musculares, de tão eficiente que ele é. E a erva baleeira é uma planta também sem toxicidade nenhuma. Uma planta extremamente segura. Mulher grávida pode utilizar? Pode. Criança pequena pode tomar? Pode. Bebê pode tomar? Pode. Idoso pode tomar? Pode. Quem tem problema no fígado? Pode. Quem tem problema no rim? Pode. Quem tem gastrite? Deve. Quem tem diabetes? Pode. Não tem problema nenhum. Não altera a pressão, nada. Nenhuma dessas plantas que eu estou colocando aqui vai subir a pressão, nada disso. Eles não vão ajudar a controlar, certo? Então, fique tranquilo em usar essas plantas. Quanto à toxicidade da erva baleeira, tem várias pesquisas que indicam que a planta é de quase nula toxicidade, tá? Então, ela é muito segura para o consumo humano. Em comparação com o diclofenaco, por exemplo, que ela tem ação muito parecida com a do diclofenaco, os extratos da baleeira não causam efeitos colaterais, enquanto o diclofenaco causou dor de cabeça, dor estomacal, vermelhidão na área aplicada e bolhas na pele. Foi uma pesquisa feita com seres humanos. Um grupo utilizou uma pomada à base de baleeira e outro grupo utilizou uma pomada à base de diclofenaco. E o diclofenaco trouxe um monte de efeitos colaterais e a baleeira nenhum. E o resultado foi o mesmo, certo? Então vale muito a pena utilizar a baleeira. E os extratos da baleeira não mostram nenhuma toxicidade fetal, ou seja, não afeta o bebê que está no ventre da mãe durante a gestação. Por isso que as gestantes podem usar sem momento nenhum, sem medo nenhum, certo? E por que eu estou indicando a erva baleeira? Porque ela é um potente anti-inflamatório. Para dores articulares, como, por exemplo, artrose, artrite, bursite, qualquer outra hérnias de disco, para problemas de coluna, para o que você imaginar que envolva as articulações, a erva baleeira é um excepcional medicamento. Ela consegue tirar uma pessoa com artrite da cadeira de rodas e fazer andar de novo. Então, vale muito a pena utilizar a erva baleeira. No tratamento da dengue, naquelas dores das articulações que a gente enfrenta, é excepcional o resultado. Vale muito a pena utilizar. Você não sabe o alívio que traz você tomar erva baleeira quando você está com as dores da dengue. É muito legal, é muito eficiente, certo? Dores musculares. Aquela dor depois do trabalho, aquela dor depois de fazer atividade física, depois da academia, depois de carregar muito peso, ou por conta de um mau jeito, uma torção, uma luxação, uma distensão. A erva baleeira é excepcional, gente, em retirar a dor muscular. No caso de fibromialgia, é um espetáculo, gente. Vocês não têm noção o que é erva baleeira na fibromialgia. Vale muito a pena utilizar, tá? E como anti-inflamatório, os extratos da erva baleeira demonstraram excelente capacidade em combater diversos modelos de inflamação. Porque inflamação não é tudo igual. Uma inflamação dos ossos é diferente de uma inflamação muscular, que é diferente de uma inflamação do fígado, que é diferente de uma inflamação na pele, que é diferente de uma inflamação do estômago. Cada inflamação é um modelo de inflamação. E nesse caso, em todos os modelos que ela foi testado, o resultado foi excelente, teve muita eficiência. Sendo muito eficiente em casos de entorse, contusão, luxação, lesão ligamentar, dores musculares, dores articulares, tendinites, fibromialgia, inflamação de garganta, inflamação do estômago e muitas outras. Então, como anti-inflamatório, ela é o top. Pensa assim, nossa, qual será o melhor anti-inflamatório do mundo? Erva baleeira. Eu não tenho nem dúvida em afirmar que é a erva baleeira. É a melhor planta para você combater inflamações. Alguns dos compostos presentes aí na erva baleeira demonstraram capacidade comparável à da nimesulida e da dexametasona na ação tópica aplicada sobre a pele. E foi mais eficiente do que naproxeno. Então você tem uma planta que é tão eficiente quanto o diclofenaco, tão eficiente quanto dexametasona, tão eficiente quanto nimesulida e mais eficiente do que naproxeno. Em uma planta medicinal. Ela é uma farmácia em si. É o melhor que você pode ter para tratar dores. Por isso ela é tão importante no tratamento da dengue. Junto com o picão preto. O picão preto tratando as dores de cabeça e tratando a febre. E a erva baleeira tratando as dores nas articulações e as dores musculares. Olha que conjunto. Olha que conjunto maravilhoso para tratar esse problema. Certo? Se você não conhece a erva baleeira, eu vou mostrar a erva baleeira para vocês agora. Isso! Essa aqui, ó, é a flor da erva baleeira. Ela dá um arbusto de mais ou menos 2, 3 metros de altura.
As folhas dela têm um cheiro forte que lembra um caldo quinor. Esse tempero pronto, horroroso que vende por aí, o cheiro dela lembra isso, tá? E as folhas dela, se ela nasce no sol, podem ser pequenininhas, em torno de 5 a 7 centímetros. Se ela nasce na sombra, podem chegar a quase 15 centímetros de tamanho, certo? Esses aqui são os frutos dela, ó, depois que as flores morrem, aparecem esses frutinhos vermelhos com essa pontinha aqui, ó. É muito interessante os frutos da baleeira. Aqui um aspecto geral de um ramo dela, ó, tem o fruto aqui, tem a flor aqui, as folhas dela. Vou ver se eu acho uma moita de erva baleeira. Aqui, ó, o aspecto de uma moita, como é que é. Não, essa aqui não tá horrível, essa imagem. Deixa eu ver se essa aqui tá... Aqui, ó. Isso aqui é uma plantação de erva baleeira, ó, tá vendo? Olha só que legal a quantidade dela que nasce, ela é muito produtiva, ó. E ela forma esse tipo de moita aqui, ó. Vai formando esses arbustos aqui pelas restingas e pode ficar bem maiores. Aqui na minha casa eu tenho um pé de erva baleeira que tem mais ou menos uns 3 metros de altura e a gente usa ele o ano inteiro para tudo que se precisa. Erva baleeira é excepcional, certo? Então vale muito a pena utilizar essa plantinha que é do litoral do Brasil, né? Se você mora na região litorânea, tem baleeira perto de você. Se você não mora na região litorânea, você vai ter que adquirir a erva baleeira. Hoje você encontra em farmácia de manipulação, loja de produtos naturais, você encontra erva baleeira ou pode comprar pela internet também. Tem várias lojas virtuais vendendo erva baleeira. Então, nesse momento eu vou falar da planta que salva vidas, certo? Quando você fala de dengue. Então eu falei de tratar os sintomas até agora, mas agora eu vou falar de salvar a vida de quem está com uma dengue hemorrágica. Qual que é a complicação da dengue? É hemorragia. Por quê? Porque a dengue vai atacar a sua medula óssea. Por isso que dá tantas dores articulares. Os ossos doem. Vai atacar a medula que está dentro dos ossos longos. Fêmur, tíbia, a parte... Todos os ossos longos vão ser atacados. E com isso, você vai ter uma redução da produção de plaquetas no seu organismo. Pra você ter uma ideia, a plaqueta é tão importante que se não tivesse plaqueta no seu corpo, o sangue não ficaria dentro das veias. Ele vazaria para fora das veias. Por isso que quando a pessoa entra no estado hemorrágico da dengue, começam a aparecer manchas roxas no corpo dela. Porque a plaqueta está tão baixa que o sangue vaza para fora das veias. Ele não consegue ficar contido dentro das veias, certo? Então é extremamente importante. A pessoa pode ter hemorragia nos olhos, na boca, no ânus, né, por conta do intestino sangrar. A pessoa pode vomitar sangue porque o estômago está sangrando. A pessoa pode ter, olha, N complicações. E esse quadro leva à morte. Foi assim que a minha amiga morreu. A gente me pergunta, Daniel, se você sabia como fazer, por que você não ensinou para ela? Por que você não fez o medicamento para ela? Porque eu só fiquei sabendo que ela estava com dengue quando chegou a nota de falecimento. Infelizmente, eu não pude ajudá-la. E mesmo assim, ela estava internada num hospital e no hospital não iam deixar eu dar fitoterápicos para ela, né? Eles acreditam somente na medicina deles e foi a medicina deles que deixou ela morrer, né? Então, eu gostaria de ter podido ajudar, mas infelizmente não foi permitido. Tá? E essa planta, ela é muito comum e com certeza deve ter perto de você. Eu estou falando da folha do mamão. É isso mesmo, o mamoeiro, o mamão. A folha do mamão é um importante medicamento no tratamento da dengue. E tem dezenas e dezenas de pesquisas no mundo mostrando que a folha de mamão pode salvar vidas, evitando a morte no caso de dengue hemorrágica, tá? Nesse momento, muita gente deve estar pensando, meu Deus, folha de mamão, isso deve ser tóxico. Vou dizer para vocês uma coisa que eu descobri hoje. Que em alguns países da Ásia, as pessoas comem folha de mamão como se fosse uma verdura. Eles cozinham folha de mamão para comer. E, pasmem, ela é rica em magnésio, potássio, cálcio, ferro. Ela é rica em nutrientes. Vitamina C, ela é rica em nutrientes. Claro, a gente não faz parte da cultura do brasileiro comer. E vou te falar que é amargo. Tá? Se picão preto e erva baleeira são ótimos para tomar, porque não tem sabor de nada, assim, não tem nenhum sabor amargo, forte, desagradável, a folha do mamão é amarga. Mas é um amargo que cura, porque como diz a minha sogra, a dona Terezinha, ela diz o que é amargo cura e o que aperta segura. E eu acredito muito na minha sogra. Se ela diz que é, então é assim, certo? Então a folha do mamão é amarga, mas ela cura e vai salvar vidas. Tenho certeza disso.
Para deixar vocês mais tranquilos sobre a folha do mamão, é para usar só aquela parte aberta, tá? O talo não. É a folha do mamão só. Para deixar vocês mais tranquilos, tem uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos com as folhas de mamão e demonstrou que a planta possui glicosídeos cianogênicos. O que significa isso? Glicosídeo cianogênico é um tipo de substância que está presente nas plantas e que pode se tornar, dentro do nosso organismo, ela se torna ácido cianídrico. E o ácido cianídrico é tóxico. Então, a folha de mamão crua, ela é tóxica. A folha de mamão crua, ela pode ser tóxica em alta dosagem. Eu não estou falando que se a pessoa tomar um suquinho de folha de mamão, que vai dar, a pessoa vai morrer, né? Mas se você fizer um tratamento com folha de mamão crua, você pode ter uma cianose. E a cianose, o pior que ela causa é a insuficiência respiratória. Você não consegue respirar por causa do ácido cianídrico, tá? Então, é uma intoxicação que a pessoa morre sufocada. Bom, mas Daniel, como é que eu vou usar uma planta que pode causar isso? Calma, gente. Quando você cozinha a planta ou quando você seca a planta, ela perde os glicosídeos cianogênicos. Esses glicosídeos cianogênicos estão presentes, por exemplo, na mandioca. Se você comer mandioca crua, você se intoxica. Mas a mandioca cozida não tem problema nenhum, certo? Então é a mesma coisa com a folha do mamão. Você vai fazer chá. Você não vai fazer suco. Muita gente pergunta, posso pôr no suco verde para prevenir? Posso pôr no suco verde? Não pode. Não pode. Não ponha no suco verde. Você vai pôr a folha de mamão, é para fazer chá, certo? Numa colher de folha de mamão picada para cada xícara de água, certo? Você vai fazer o seu tratamento para dengue. Mesmo assim, tem uma pesquisa realizada na Malásia com animais e verificou-se que uma dose única, elevada, não causou nenhuma toxicidade nos animais. Claro, não era folha de mamão crua. A gente está falando aqui de extratos da planta que foram preparados. E aí ela perde esses glicosídeos cianogênicos, tá? Uma segunda pesquisa, também realizada na Malásia, demonstrou que no uso por 14 dias sequenciais não houve nenhuma toxicidade significativa nos animais do teste. Ou seja, na forma de chá, de tintura, de preparações desse tipo, ou secando a folha para preparar o chá, para preparar a tintura, não tem problema nenhum utilizar a folha de mamão. Inclusive, é muito desejável que você use, é muito saudável que você faça esse uso, tá? Então, fique tranquilo com a folha de mamão. Pode usar, sim, tá? O que acontece? Primeiro, ela é um potente anti-inflamatório. Não tão bom quanto a erva baleeira, mas ela também tem potencial anti-inflamatório, tá? Tem uma pesquisa que foi realizada na Nigéria, na África, e demonstrou que em vários modelos de inflamação, no uso tópico, ou seja, sobre a pele, a folha de mamão foi eficiente em reduzir o inchaço e a dor, inclusive em casos de artrite. Ou seja, para as dores articulares que a dengue causa, a folha de mamão vai ajudar bastante também, tanto no uso interno, quanto fazendo compressa sobre as áreas de dor. Então dá para utilizar a folha de mamão e ela tem essa propriedade anti-inflamatória muito importante. Além disso, ela tem uma ação que é analgésica. Ela vai reduzir a dor. Então, lembra que o picão preto reduz dor? Então, a folha de mamão também reduz dor. E aí as folhas de mamão foram testadas na Indonésia e verificou-se que ela tem uma ação analgésica melhor do que a aspirina. Quando as pessoas estão com dor de cabeça, não costumam querer tomar uma aspirina para passar dor de cabeça? Pois é, nesse caso de dor, a ação da folha de mamão é melhor, é superior à da aspirina. E por isso ela tem uma potente ação analgésica. A gente já descobriu que ela trata também inflamações, também é analgésica. Mas não é por isso que eu trouxe a folha do mamão aqui. Eu quero falar para vocês como é que ela vai salvar vidas. Como é que o mamão vai salvar a vida de alguém? Como eu disse, o grande problema é a plaquetopenia ou a trombocitopenia, que é a perda das plaquetas no sangue, por causa da inflamação da medula óssea. E aí, o que acontece? Tem uma pesquisa, tem várias, mas eu vou citar algumas delas. Tem uma pesquisa que foi realizada no Paquistão, e ele demonstrou que no tratamento da dengue, um homem de 45 anos, pegaram um caso, um homem de 45 anos com dengue, e ele fez uso do chá da folha de mamão por 5 dias. Durante 5 dias, ele tomou o chá da folha de mamão, sendo administrado 2 vezes ao dia. Então, ele tomava de 12 em 12 horas uma xícara de chá de folha de mamão.
Esse tratamento foi capaz de aumentar em 3 vezes o número de plaquetas desse homem. 3 vezes mais plaquetas em 5 dias de tratamento com 2 xícaras de chá por dia. Você que tem problema de coagulação, você que está com dengue, sim, vale muito a pena você utilizar a folha do mamão. É excepcional o resultado. E além de aumentar as plaquetas, ele ainda aumentou o número de células brancas do sangue, que são as células do sistema imunológico, que vão atacar o vírus da dengue também. Então, ele teve uma ação de estimular o sistema imunológico, produzindo mais células brancas, e de aumentar o nível de plaquetas, evitando os processos hemorrágicos. Beleza? Isso aí, pra gente, já tá matando a pau. A gente fala assim, nossa, se ele aumenta 3 vezes o número de plaquetas, excepcional. E ele tomou o chá 2 vezes por dia, por 5 dias. Quanto tempo é o tratamento da dengue? É 10 dias. 10 dias para sair da dengue. Então, se ele fez 5 dias e teve 3 vezes de aumento, se você tomar 10 dias, talvez você tenha mais aumento ainda do número de plaquetas, o que afasta completamente o risco de uma hemorragia, certo? Teve um outro estudo realizado na Índia, um estudo indiano, que testou as folhas de mamão no aumento das plaquetas em ratos. Esses ratos foram tratados com uma substância que acaba com as plaquetas. E aí, logo depois, eles foram tratados com folha de mamão. E o resultado foi muito positivo. Eles tiveram uma melhora significativa no número de plaquetas, tá? Então, o aumento funcionou mais uma vez na terceira pesquisa realizada em outro país. A gente viu Paquistão, a gente viu foi na Malásia, agora a gente viu na Índia. 3 países diferentes, com pessoas diferentes, em momentos diferentes, testando a mesma planta e alcançando os mesmos resultados, certo? Teve mais uma pesquisa que foi realizada no Sri Lanka. Sri Lanka é uma ilha que fica embaixo da Índia. Essa pesquisa demonstrou que animais tratados com extrato de folha de mamão tiveram um aumento significativo nas taxas de plaqueta e de glóbulos vermelhos do sangue. Então, tiveram aumento também na taxa de glóbulos vermelhos e nas plaquetas. Então, as plaquetas sempre marcadas ali nos resultados das pesquisas. E, por fim, mais um país, a Indonésia. Na Indonésia, foi realizada uma pesquisa com 80 pacientes com dengue. 80 pacientes tinham dengue e foram tratados com folha de mamão. O resultado é que se encontrou uma alta elevação na taxa de plaquetas utilizando cápsulas com extrato seco da folha de mamão, certo? Então, o extrato seco, retirado das folhas de mamão, transformado em pó e colocado dentro de cápsulas. O resultado foi uma alta taxa de elevação de plaquetas. Quando a gente eleva as plaquetas, a gente afasta o perigo, o risco de ter uma hemorragia. A gente inibe a ação do vírus da dengue em reduzir as plaquetas. E com isso nós salvamos vidas. Ouça o que eu estou falando. Utilizando as folhas de mamão, você é capaz de salvar a sua própria vida. Utilizando as folhas de mamão, nós somos capazes de salvar a vida de muitas pessoas que sofrem de dengue e que podem vir a ter um quadro de dengue hemorrágica. Então hoje eu apresento para vocês 3 plantas medicinais extremamente potentes. Você pode me perguntar, Daniel, tem que ser mamão papaya, mamão formosa, mamão macho, tem que ser mamão amazônico? Que mamão que tem que ser? Qualquer mamão. Qualquer mamoeiro serve. Pega uma folha de mamão, dá para fazer lá um monte de chá com uma folha de mamão. Se você quiser ter na sua casa, seca a folha de mamão e tenha na sua casa. Mas o importante é utilizar as folhas de mamão, certo? Ter o conhecimento e colocar isso em prática. Isso é que é importante. Hoje você conhece 3 plantas medicinais impressionantes para tratar dengue. Em conjunto, essas 3 plantas podem aliviar totalmente os sintomas da dengue. Podem colocar uma pessoa de pé no tratamento da dengue e evitar a morte dessa pessoa numa dengue hemorrágica. Mais eficiente do que qualquer tratamento químico para tratar dengue. De graça. Você começar a tratar logo no começo, o resultado é muito melhor. A folha de mamão, que algumas têm ferrugem. Tem um vírus que ataca a folha do mamão, causa uma doença chamada ferrugem do mamoeiro. E nesse caso, você não deve utilizar as folhas. Tem que estar sempre verdinha, bonitinha, certo? Bom, muito bem. Se você for comprar plantas medicinais pela internet, ou em uma loja, ou em qualquer lugar, cuidado com o fornecedor. Fica aqui o apelo. Se você for comprar erva baleeira, não compre erva baleeira que vem com galho, porque o galho não serve para nada. Só a folha. Só a folha. O seu talo do mamoeiro, não. Aquele talinho comprido que vem atrás da folha, não use.
porque a propriedade está na folha. Se você for comprar picão preto, não é para usar o carrapicho, não é para usar a flor, não é para usar a raiz, não é para usar o talo, é para usar as folhas do picão. Você deve, a minha sugestão é você fazer o seguinte, você põe 3 xícaras de água para ferver, você vai tomar 3 xícaras por dia. Você põe lá 1 xícara, 2 xícaras, 3 xícaras na panela e põe para ferver. Aí, no outro, quando levantar a fervura, né, levantou fervura, depois a água começou a borbulhar. Aí você pega, coloca 1 colherada de picão, ou 2, se a febre estiver muito alta, 1 colher de erva baleeira, ou 2, se as dores estiverem muito intensas, e 1 colher de mamão. Mamão nós vamos usar 1 colherada só, certo? Aí você desliga o fogo, mistura ali, desliga o fogo e abafa esse chá. Deixa lá até ficar morno. Não é 2 minutos, 3 minutos, até ficar morno. Ficou morno, você coa e aí você guarda na geladeira. E você vai tomar essas 3 xícaras de chá por dia. Esse é o tratamento que você vai fazer. Essas 3 xícaras de chá ao longo do dia. Pode guardar na geladeira, mas tem que tomar tudo no mesmo dia. Não adianta fazer 5 litros de chá, guardar no galão na geladeira e achar que você vai tomar a semana, porque não serve. Oxida e perde propriedade medicinal. Todo dia de manhã faz o chá e toma ao longo do dia, certo? Então, não tem problema nenhum guardar o chá na geladeira, desde que você tome tudo no mesmo dia, tá? No dia seguinte, se sobrou alguma coisa, você joga fora e faz de novo o chá, tá? Mas pode misturar, deve misturar as plantas e toma tudo junto. Próxima pergunta. Bobagem. O que o inhame faz é melhorar o seu sistema imunológico, agir como anti-inflamatório, tem ação analgésica. Sim, ele pode ajudar a tratar a dengue, mas não é porque você toma o suco de inhame que você não vai pegar dengue. Vai pegar dengue do mesmo jeito se o mosquito te picar e estiver contaminado, certo? Então não dá para usar amarelo, não dá para usar seco. Tem que ser a planta verdinha, bonitinha, aí você pode secar ela na sua casa e aí sim ela vai funcionar. Aquela que secou sozinha no pé, aquela não serve, tá? Se quer qualidade no tratamento, tem que usar a planta verde, a folha bonita e vistosa. Crianças podem tomar esse chá? Podem tomar, devem tomar esse chá. As crianças devem tomar. Lógico que a criança vai reclamar um pouco da questão do amargo da folha do mamão. Mas aí o que você faz? Pode adoçar com estévia ou com mel, tá? Se a criança for maior de 1 ano, você pode usar mel. Senão você usa estévia, tá? E a estévia é uma planta medicinal também que adoça as preparações. E ela é 100% natural também. Mas a dosagem para criança, que eu falei, né? Criança a partir de 1 ano pode usar mel. Abaixo de 1 ano não pode usar mel, hein? Presta atenção nisso. Dosagem para criança. Se for de 12 anos para cima, faz o tratamento normal, igual um adulto. Se for menor de 2 anos, estiver debilitada, em vez de tomar 3 xícaras de chá por dia, toma 3 metades de xícara de chá ao dia. Não tem problema. Então, mais ou menos entre 5 e 10 anos, vai tomar meia xícara de chá 3 vezes ao dia. Se for menor de 5 anos, a criança pode tomar meia xícara de chá 2 vezes ao dia, ou tomar 1/4 de xícara ao longo do dia, né? 3 vezes ao dia. Ela vai tomar sempre dosagens menores. Se for um bebê, assim, de 1 ano, ou menos de um ano, né, com meses, aí você vai dar pouquinho. É o chazinho na chuquinha, né, na mamadeira pequenininha. Coloca lá o chazinho e vai dando. Ela não vai tomar muito, não vai tomar bastante, mas ela pode tomar. Se ela tiver com muita febre, faz só o picão preto para ela. Controla com picão preto. Picão preto e baleeira, picão preto e baleeira, picão preto e baleeira. Vai controlar as dores no corpo do neném e vai controlar a febre. Tá? E a folha de mamão, se ela tiver com a plaqueta baixando muito, é importante dar a folha de mamão, mesmo que seja amargo, mesmo que ela não queira tomar, é importante utilizar a folha de mamão. Mas aí é na mamadeirinha pequenininha, a gente está falando ali de 20, 30 ml para ela tomar, certo?